Vamos fazer o seguinte, vamos prestar atenção e quando fechar o quadro todinho eu dou um tempo para vocês copiarem, tá? Porque é melhor vocês prestarem atenção. Tá, então vejam só, a gente tem aí uma estrutura hiperestática. E com base no conteúdo que a gente viu foi o quê? Método das forças. O que é que o método das forças diz? Que a metodologia é baseada em quê? Na utilização das condições de equilíbrio, das leis constitutivas de um material e nas condições de compatibilidade. Por quê? Porque é uma metodologia utilizada para resolver estruturas hiperestáticas, ou seja, estruturas que têm mais reações do que equações de equilíbrio, certo? De modo que não dá para resolver. Então, utilizando a metodologia, método das forças, a gente consegue, compatibiliza todos os conjuntos de condições e aí a gente vai ter condições, vai ter ferramentas necessárias para resolver essa situação aqui, tá? E o que é que o método das forças coloca? Somar uma série de casos básicos que satisfazem o equilíbrio, mas não satisfazem a compatibilidade. E na superposição dos efeitos é que a gente restabelece essa condição de compatibilidade. Então, o que eu quero dizer com isso? Qual é a sequência do método das forças? A partir da estrutura hiperestática, eu elimino os vínculos excedentes da estrutura e transformo ela em uma estrutura isostática, ou seja, a nossa estrutura auxiliar, que a gente chama sempre de sistema principal, certo? Então, o nosso sistema principal é isostático pela eliminação dos vínculos da estrutura original. Na hora que eu elimino esses vínculos da estrutura original, concordam que eu quebro a compatibilidade dela? Então, eu violei uma das condições. Eu preciso arrumar um mecanismo para que essa condição seja restabelecida lá no final. Aí, o que é que eu faço? No lugar do vínculo que eu eliminei, eu acrescento uma força ou um momento para fazer esse balanceamento. E essa força e momento que eu adiciono, eu chamo de hiperestático, certo? Que inicialmente a gente dá o valor de 1. Então o problema vai recair exatamente em encontrar o quê? O valor real dele. Como é que a gente faz isso? Se a estrutura tiver grau de hiperelasticidade 2, por exemplo, quantos casos eu vou ter? 3. O caso, ou seja, o sistema principal é submetido ao carregamento externo, o sistema principal submetido ao hiperestático 1 e o sistema principal submetido ao hiperestático 2. Eu preciso ver o efeito de cada situação dessa, certo? Quando eu vejo o efeito de cada situação dessa, ou seja, os diagramas de momento fletores para cada uma das situações, o que é que eu faço? Eu vou combinar esses diagramas. Por meio de quem? Por meio das tabelas. Encontro por meio da tabela as combinações, o que é que eu faço? Equaciono todos os deslocamentos encontrados e encontro o valor real dos hiperestáticos. E depois só é compatibilizar para encontrar o diagrama final, certo? Então vamos lá fazer o seguinte. Primeiro passo, o que é que eu tenho que determinar? Grau de hiperelasticidade. Então vamos lá. Oi? E rezar para acertar tudo e derrubar o prédio, né? Vai acertar. O que é que a gente define como grau de hiperelasticidade? Oi? Número de incógnitas. Número de incógnitas menos número de equações. Beleza, tá corretíssima a definição de vocês. Aí aqui eu vou para um exemplo só para a gente sair um pouquinho do básico e revisar as outras situações. Imagine que eu tenho isso aqui, ó. Qual é o grau de hiperelasticidade desse meu porto? 0. Quanto? 0. 2, Eu vou ter uma reação, outra reação. 3. Número de incógnitas. O grau de hiperelasticidade? 2. Número de incógnitas. 6. 6, pessoal. Por quê? Porque está fechado, certo? Então, sempre que a gente tem uma parte fechada, Vai dar 3. a gente vai ter que considerar os esforços que vão estar atuando ali. Então, se a gente tem um pórtico, quantos esforços a gente tem presente no pórtico?
3. Portanto, eu tenho 3 incógnitas de reação, mais 3 internas do hipótese. Então, 6. Número de equações? 3. Então, meu grau de perasticidade É 3 e é peristático. As cores. Se for triangular, né? Se for triangular, a mesma coisa, entendeu? Imagine que você tem aqui esse pórtico, Tem que ser fechado. Aí também são 3, que é pressão. certo? Mesma coisa. Vê o número de reações 3, 4, 5. Quantos tem no quadro fechado? 3. Então, 8 menos 3, grau 5. Isso. Peristática. Aonde? A B. Por que não tem equilíbrio? Sim. E aqui é de segundo gênero, né? Mas aqui não é engaste não, é de segundo gênero. Não deixa ele deslocar na horizontal. Não, não. O que é que a estrutura precisa ter para estar estável? Pelo menos uma restrição na horizontal e uma na vertical. Não tem um vídeo lá Certo? explicando isso. Senão ela não vai estar estável. Porque se você colocar essa viga aqui, ó. Certo? O que é que acontece? É a mesma coisa de eu colocar aqui uma régua em cima desses lápis. Se tiver uma força na horizontal, ela cai. Certo? Então ela está instável aqui. Se eu troco um de primeiro gênero por um do segundo, eu posso forçar horizontalmente que esse apoio vai reagir e não deixa ela ir. Mas a dúvida, se tivesse um carregamento distribuído nessa viga de cima, já não seria tão. Não posso que a senhora fez. Né? Se tivesse aqui, Isso. o que é que tem? Aí esse apoio de primeiro gênero causaria uma instabilidade nessa estrutura. Uma estabilidade? Instabilidade? Não, ela ia reagir do mesmo jeito. O comportamento dela seria o mesmo. Só que o que acontece? Eu não teria reação horizontal. Porque não tem carregamento atuando no horizontal. Certo? Mas ela ia reagir com uma reação vertical aqui e outra aqui. A horizontal ia existir só que zero. Então, certo? Então, obrigatoriamente, ela precisa de uma de primeiro gênero e uma de segundo gênero. Nesse caso. Tá? A dúvida é que teve um monitor nosso no semestre passado. Falou que na prática isso aí não existe, seria sempre engastado. Né? Não, na prática, quando a gente parte para a fundação, é engastado, sempre. Certo? A gente não tem estrutura na prática isostática. Por que a gente não tem estrutura isostática na prática? A gente comentou no primeiro dia aqui. É um risco, porque se tiver qualquer problema no apoio, ela fica instável e ela cai. É a mesma Certo? coisa das fundações, todas iguais, a mesma altura, né? Exatamente, em geral é assim. Tem que ser uma maior Tá? que a nossa. Bom, então estão lembrados quando a gente tiver um círculo, né? Um ciclo, desculpe. Certo? E se eu tiver, por exemplo, essa situação aqui, ó. Eu vou ter 3, Mais duas, mais duas. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 6, 7, 8. Quanto é meu grau de perasticidade? 3. Eu vou ter número de incógnitas, 8, né? Quantas equações? 3 mais 3. 2. 3 mais... 2. Por quê? O número de equações que uma rótula vai nos permitir é o quê? O número de barras que chegam na rótula menos 1. Portanto, aqui eu tenho duas equações, não é isso? Então, meu grau de perasticidade aqui vai ser igual a 8 menos 5, portanto, igual a 3. Tá? Então, estão lembrados direitinho dessa parte, né? Fechou. Então, revisamos de maneira geral como determinar o grau de perasticidade. Então, vamos voltar aqui para o nosso caso. Então, no nosso caso aqui, eu tenho... Vamos lá, pessoal, senão não dá tempo. O apoio A e o apoio B, tá? O meu apoio A vai ter quantas reações? 3. Um aqui, RA, HA e o momento em A, não é isso? E no meu apoio B eu vou ter RB e HB. Portanto, eu vou ter 5 incógnitas
Aliás, vou fazer de azul preto porque senão não dá pra ver. 5 menos 3. Então, meu grau de peracidade vai ser igual a 2. Ou seja, quantos vínculos eu preciso eliminar? 2, não é isso? Portanto, vamos criar o nosso sistema principal. Como é que a gente pode criar o sistema principal? Como é que eu posso criar o sistema principal? Posso tirar uma reação aqui do engaste e uma dessa aqui, né? Ou eu poderia tirar esse apoio? Pode. Posso também, né? Ela fica estável. Posso tirar 2 desse e deixar esse tranquilo? Posso também, ou seja, cada um pode ter o seu sistema principal. Então, no método das forças, a gente pode ter várias situações para estrutura auxiliar. Por que eu estou comentando isso? Porque na próxima etapa a gente vai ver o inverso desse método. A gente só vai ter uma situação de estrutura auxiliar. Tá? Então, para esse caso, é muito bom. A gente pode ter vários. Tá? Então, vamos lá. Vamos associar o nosso sistema principal aqui como isso aqui. Tá? Aí a pergunta é: quais são os meus hiperestáticos? Que eu vou ter que associar aí. Eu vou ter o meu X1 aqui, X1 e X2. Por quê? Eu não tirei a reação, eu não tirei um vínculo que não permitia a rotação, então eu associo exatamente um momento. Eu não tirei a restrição do deslocamento horizontal, então aqui eu associo a força, o hiperestático horizontal. Certinho? Tranquilo até aí, pessoal? Não tem dúvidas em determinar o sistema principal e os hiperestáticos? Podem passar? Como é o nome da senhora? Marisete. Tranquilo até aí? Só uma Então, tem como tirar o tranquilo aí, gente? vertical. Deixa aqui? Poderia tirar, só que você teria que deixar o engaste. Deixaria o engaste e tiraria esse apoio todo. Aí pode. Porque esse apoio, ele tem o quê? Vai ter restrição vertical, horizontal e de momento. Então, a estrutura não cai. Certo? Ela fica estável. Tá bom? Perguntas mais nesse sentido, do grau de peracidade e do sistema principal. Cadê Gilson? Gilson? Tá ok. Vamos lá. E aí, podem passar sem problema, todo mundo entendeu direitinho. Se tiver pergunta, pode perguntar. Justa CDF, professor. Não tem Não noção. é bom demais. Então vamos lá. Então, quantos casos a gente vai ter aqui nesse nosso problema? 3. Quais são esses casos? O caso 0, que vai ser o quê? Análise do quê? Oi? Sistema principal submetido ao carregamento externo. O caso 1 vai ser o quê? O sistema principal com a atuação do momento unitário, que é o hiperestático 1, não é isso? E o caso 2, sistema principal com uma força horizontal unitária nesse apoio. Certinho? Então tá, então vamos para o caso 0. Agora ali poderia ser vertical também, né, professor? Aqui, É. você tiraria quais Poderia escolher? Poderia, você poderia ter tirado a vertical, Sim, sem sem problema algum. problema, né? Certo? Poderia. Isso aí é no feeling, não tem técnica pra isso aí não. Não, você tem que deixar a estrutura isostática, ou seja, o número de reações de apoio igual ao número de equações de equilíbrio. E além disso, ela tem que estar estável. Certo? Não pode esquecer da estabilidade. Tá? Pode tirar qualquer coisa também. Não, exatamente. Tira as partes. Então, caso 0. Vamos lá. A gente vai ter essa estrutura aqui, não é isso? Ó? Com o carregamento aqui horizontal de 2 e o carregamento aqui vertical de 1 kN por metro. Tá? Então, vamos aqui estabelecer as reações do meu apoio A. Vou associar que elas estão para cima aqui, RA, RB. Vou dizer que meu HA está aqui para o lado esquerdo e acabou, né? Bom, então, na hora que eu faço isso, ó, vocês concordam que eu violei a compatibilidade do caso 0? Vejam só. Aqui, ó, ela não podia ter rotação, agora ela pode. Não é isso? Aqui ela não podia ter deslocamento horizontal, agora ela pode. Então, se ela pode ter esse deslocamento, vocês concordam que vão surgir deslocamentos
devido à eliminação dos vínculos. E como é que a gente chama esses deslocamentos causados pela eliminação do vínculo quando atua o carregamento externo? Tensão de força. Oi? Tensão de força. Peraí, eu escutei respostas aqui diferentes. Vejam só, hiperestáticos, que são essas forças aqui, tá? Deslocamentos devido à eliminação do vínculo quando atua o carregamento externo. Termo Tempo de força. termo de carga, ou termo de força, certo? Ou seja, a rotação que a gente não tinha aqui, ó, agora eu vou ter. Então é o termo de carga o quê? Devido o vínculo A eliminado. E depois a esse. Então vamos resolver. Quais são as condições de equilíbrio que a gente tem para resolver aqui? As equações? Somatório de forças em x igual a 0, somatório de forças em y igual a 0 e somatório de momento em z igual a 0. Tá? Podemos utilizar primeiro a somatório de fx igual a 0? A gente já determina HA, né? Então, somatório de fx igual a 0, eu vou ter 2 que está para lá, associando sempre o x e y. Assim, 2 menos HA, que eu já assumi que ela estaria para o outro lado, né? Eu associei, fiz essa condição, menos HA. Mais alguma força? Não, né? Então, tudo isso tem que dar igual a 0. Então, o meu HA, ó, tem que dar igual a 2 kN. Dúvidas? Marisete, tranquilo até aí? Hernandes? Bom, então, somatório... Tranquilo. Somatório de momento em Z igual a 0. Eu vou associar que o sentido positivo é qual? Anti-horário. Mas isso eu escolho. Tá? Então, como é que vai ficar aqui? Vamos começar aqui. Vou fazer aqui no meu ponto A. Momento em Z no ponto A. Tá? Eu vou ter... Quanto vai ser o meu RB aqui, o efeito do RB? É somatório, pessoal. Então, toda força tem que estar considerada. Isso. Momento no eixo Z do ponto A. Certo? Então, vai ser RB vezes quanto? 2. Vezes 2, não é isso? O que mais? 1 vezes 1. É mais Mais ou menos. Aí mesmo. Mais ou menos. Menos 1, que é o carregamento distribuído, vezes o comprimento da barra, 2, vezes o quê? A linha de ação da resultante. A resultante de um carregamento uniformemente distribuído atua onde? No meio. Portanto, a resultante dela é como se estivesse aqui. Portanto, a distância dela, ó, para o meu ponto de interesse é quanto? 1. Né? Portanto, eu vou menos 2 que multiplica 1 vezes 1. Dúvidas? Não. Marisete? O que mais? Menos 2 vezes 2. Agora tava bom. Foi? Não, 2 vezes 0. Do outro lado, né? A gente já fez o efeito dessa, tá faltando mais alguma? Esse 2. A altura 2 vezes 1. 2 vezes. Eu tenho um carregamento de 1 kN por metro. A barra tem quantos metros? 2. Certo? Tá faltando a atuação dessa carga aqui, não é isso? E aí como é que ela vai atuar ali? Ficar pela altura. Menos Menos 2 vezes 2. 2 vezes 2. Todo mundo entendeu? Diana? Bora. Tudo isso tem que dar igual a 0, não é isso? Então meu RB dá quanto? 2 mais 4, não é isso? Dividido por 2. 3. Não é isso? Então meu RB vai ser igual a 3 kN. Dúvidas? Sem problemas? Não, professor, Oi? a potência do meio ali, que é a resultante da força, não é 1 kN por metro, e aí no meio, a linha central não é 1 metro, não é 1 vezes 1, É. você botou 2 por quê? Esse aqui? Isso. 2 é o comprimento da barra, né? Não, carregamento. Eu tenho uma barra de 2 metros, né? Toda a carga. Qual é a resultante dessa barra? 2 vezes 2? 2. Então, 2 vezes 1, É isso mesmo, restante de força. 2. Vezes 1 que multiplica o quê? A linha de ação dela ao ponto de interesse. Certinho?
Mais alguma pergunta, pessoal, nesse sentido? Podemos passar? Bom, então já utilizei, ó, somatório de fx, somatório de momento é igual a zero, está faltando somatório de fy, não é isso? Portanto, somatório de fy igual a zero, eu vou ter o seguinte, quem vai me dizer agora? É com vocês. Mais RA. RA, mais RB, Mais a força do mesmo. menos Mais a força. exatamente, muito boa. Então, RA mais RB menos 2 que multiplica 1, né? Ou 1 vezes 2, tanto faz. Menos 2. Tudo isso tem que dar igual a zero. Então, o meu RA vai ser igual a 2 menos RB. Portanto, quanto é que vai ser o meu RA? Menos A menos 1 quilonewton. Vejam só, eu vou apagar o menos 1 aqui, tá? E vou trocar o sentido dela aqui, tá? Ok? Bom, então fechamos aqui. Vamos fazer o diagrama de momento fletor lá no outro lado, porque a gente vai depois combinar, então já vamos deixar ele guardado lá. Tá fazendo um cálculo errado no exercício. Oh, meu Deus. O que foi que vocês estão aperreados aí? Acabei de descobrir que tem um cálculo errado no exercício. Oh, pai. Caso zero. Então vamos lá. Vou repetir uma coisa que eu falo desde o primeiro dia. Cada um pode fazer o diagrama de momento fletor como achar melhor. Certo? Se tiver a metodologia, eu faço de tal jeito, enfim, não importa. Pode fazer do jeito que achar mais conveniente, que tiver mais segurança. Certo? Desde que ele tem que estar correto, tem que bater os resultados. Tá? De maneira geral, como é que eu sempre faço? Vendo o valor do momento fletor em todas as barras e em todos os pontos que o quê? Houver transição de barra e houver transição de carregamento. Ou seja, se a gente partir para esse nosso caso, onde é que eu ia ver que tem transição de barra? Aqui, aqui, aqui e aqui. Só que o que acontece? Aqui é um carregamento distribuído, a gente precisa verificar sempre o valor máximo dele. Não é isso? Então, aqui no meio. Certo? Tranquilo? Bom, eu sempre faço também, considerando que o que? A estrutura está em equilíbrio. Então, eu posso dar um corte na seção, olhar por um lado e olhar pelo outro. Sempre tem que dar a mesma coisa. Por que eu faço isso? Porque, às vezes, por exemplo, eu tenho um momento aqui nesse ponto. Eu posso olhar tudo que está para baixo dele, ou posso olhar tudo que está aqui. Qual é o mais fácil? Para baixo, né? Então, eu posso escolher a situação que eu tiver mais segurança. Tá? A chance de errar é menor. Tá? Mas, repito, eu só posso fazer isso porque eu estou considerando que ela está em equilíbrio. Então, o que tem para um lado tem que estar para o outro. Tá? Então, vamos lá. Momento aqui nesse ponto. Todo mundo concorda? Sim. Momento aqui nesse ponto. Zero? Sim ou não? Sim. Olhar para baixo. Tem alguma força que faz momento aqui, ó? Não, né? Aí eu venho aqui, momento aqui nesse ponto. Aqui, ó. Na extremidade dessa barra, só que ao invés de ser assim, ó, é no sentido transversal da barra. Então, se eu tô olhando na horizontal, ela tem que ser assim, a seção. Tá? Quanto é? Eu olho para esse lado ou olho tudo que tá para cá? Quanto é? Porque se eu olhar para cá, ó, tem alguma força que faz momento aqui? Não, né? Porque a gente faz essa associação um pouquinho para cá, mas é só para questão didática, para visualização. É exatamente no ponto de encontro da barra. Tá? Então, zero. Todo mundo concorda? Aí eu venho aqui, momento aqui nesse ponto. Vamos deixar ele para o final? Tá? Por que eu digo isso? Porque a gente pode pendurar o QL2 sobre 8 direto aí. Mas ou então, se alguém não tiver segurança de colocar o QL2 sobre 8, o que a gente faz? Verifica o momento também no valor no ponto dele. Certo? Então vamos verificar. Vamos chamar aqui de ponto 1. Tá? Ponto 1. Vamos olhar para esse lado ou para esse? Tanto faz. Vamos olhar para esse, né? Eu vou ter, vejam só, eu estou verificando o momento no ponto. Não é procurando valor de reação. Então, se eu estou verificando o momento no ponto, qual é a convenção que a gente tem que utilizar? Carinha feliz, positivo. Carinha triste,
Negativo. Vamos à régua. Se baixa ou se sobe? Régua, coloca a régua certa, exatamente. Tá? Então vamos lá. Feliz. Faço o corte aqui nesse ponto e olho só pro lado de lá. Como é que vai ficar? RB vezes 1. Feliz ou triste? Alguém tem a régua? Feliz. Feliz, né? E se alguém tem a régua, porque ajuda. Olha, se quiserem trazer régua para cá, pode trazer. Desde que seja transparente, hein? Amém. Minha régua tem um tabuado. Não. Chegou, vê só. Eu tô aqui, né, ó. Certo? O meu RB tá pra cima, né? O que é que ela vai fazer, ó? Portanto, RB vezes 1. Certo? E aqui eu tenho o quê? Carregamento distribuído. Então eu vou ter pra baixo, né, ó? Então eu vou ter 1 menos 1 que multiplica. Qual é esse trecho aqui? 1. E a resultante desse trechinho de 1 aqui é quanto? 1 vezes 1. 1, não é isso? E ela vai estar atuando bem aqui, né? Isso para a distância do que eu quero, 0,5. Né? Todo mundo acompanhou isso aí? Então eu vou ter que é igual a quanto aqui? RB foi 3 menos 0,5. Então 2,5, não é isso? É? Sim? Bom, então 2,5. Então vamos lá traçar, 2,5. E está tracionando aonde? Embaixo, exatamente. Certo? Certo? Traça a raitinha imaginária, né? Ó, e pendura o QL2 aqui sobre 8 nesse trechinho. Certo? Bom, aí agora vamos para esse outro trecho. Momento aqui nesse ponto. Como é que eu posso olhar? Eu posso olhar tudo que está para cá ou tudo que está para cá? O que vocês preferem? Certeza? Não volto lá. Vamos olhar tudo que está para cá ou tudo que está para cá? Para a direita? Então vamos lá. Eu vou ter RB vezes 2, não é isso? Portanto, 3 vezes 2, 6. Menos 2, que multiplica 1, 2 vezes 1, 2. Portanto, 4. Não é isso? 4? Acho que tem algum erro. Não. RB. Tá certo, porque o outro vai ter 4 também. 2 vezes 2, Ah, o HA tá certo. Certo? Então, 4. Penduro que L2 sobre 8. Meu desenho não tá com escala não, tá, pessoal? Se estiver fazendo. Certo? Ó, a gente viu por esse lado que vai dar 4, né? Agora vamos olhar pra cá. Tá? Se eu olhar pra cá, o que é que tem? Só vai ter o HA, né? HA vale quanto? 2 vezes 2, 4, dá a mesma coisa. Certo? Dúvidas, pessoal? Nádia? Cadê? É Marcelo. Marcelo. Oi? Importante? Se fosse fazer? Como é que é? Olha só, eu vou ser bem honesto com você. Eu não sei fazer essa metodologia. De fazer primeiro o diagrama do cortante, depois passar para o momento fletor. Eu não sei. Oi? Foi? Mas pode fazer também, tá? Por isso que eu digo. Cada um pode fazer do jeito que achar ter mais segurança. Tá aí, porque a gente trabalha de uma forma e aí até então eu nem sabia que eram as duas coisas a mesma coisa. Tô vendo. Mas tem que dar, porque que acontece? Vejam só, pessoal, vejam. Ó, quando eu falei cada um faz a metodologia que quiser, é porque eu sei que tem várias maneiras de a gente fazer, certo? Várias associações. Essa forma de trabalhar primeiro com o diagrama do cortante, eu não sei fazer, tá? Não sei fazer, vou tentar aprender, porque pra mim foi novidade, eu nunca tinha visto. O pessoal me falou aqui que também fazia pelo cortante. Eu acho que depende da metodologia de cada professor.
mas cada um pode fazer da forma como tiver segurança, tá? Aqui, o que é que eu faço? Para mim, eu entendo muito mais quando eu vejo o sentido físico do que está acontecendo. Eu vejo o quê? O movimento no ponto, tá? Ou seja, é o que está acontecendo de fato com a estrutura, tá? Por isso que eu faço assim. Mas, se vocês quiserem fazer pelo o diagrama do cortante primeiro, podem fazer, tá? Não tem problema, só tem mais um detalhe. Demora mais. Dá mais trabalho. Dá mais trabalho e demora mais. Então, mas se tiver segurança, pode continuar fazendo assim, certinho? Sem problema algum. Professora, Oi. não pode colocar só a equação lá. Deu 4 aqui? Posso? Eu vou chamar aqui de ponto 2, tá? Então, 2. Vai ser o quê? Pelo lado direito, RB vezes 2, menos 1, que multiplica 2 vezes 1, que é igual a 4. Tá? Chegou? Bom, então, agora vamos verificar o momento aqui nesse ponto. E aí, quanto é que dá? 4? Vamos ver. Vamos olhar para cá, para baixo. O que é que eu vou ter? HA vezes 2, não é isso? E aí vai tracionar dentro ou fora? Eu tenho aqui, ó. HA tá para lá, né? O que é que ela vai fazer, ó? Tracionando dentro. Não é isso? Como é o nome do senhor? Seu Dácio. Entendeu direitinho? Tácito. Tácito? Grande senador romano. Entendeu direitinho? Sem problema? Tá fazendo assim? A aceitação foi tácita. Oi? Entendeu, Tácito? Bom, então, 4. Não é isso? Momento aqui nesse ponto. 0, né? Sim ou não? 0. Diana? Eu entendi, Marcelo tá com dúvida aqui, ó. Não, tô entendido, professor. Entendeu? Marcelo não, Gil. Certo mesmo? Ele só não tá entendendo, ele tá com modéstia. É, tá com poder. Fala, Gilson. Pode Não, perguntar, pode Gilson. continuar. Pode Ó, não tem que ter vergonha de perguntar, tá? A Diana quer que repita, professor. Ela tá falando que foi Repito, eu. vamos lá. Eu quero... Diana, você entendeu aqui, nesse ponto? Foi ele, professora. Vai. Vamos lá, qualquer um dos dois, então. Vocês dois, os dois. Para Eu todos. dou- Foi eu. Entenderam aqui nesse ponto? Entenderam? Sim. Agora vamos verificar o aqui. Eu posso olhar tudo que está para esse lado ou olhar para baixo. Qual é o mais fácil? Para baixo, né? Então vamos lá. Olhando para baixo, quem é que está fazendo momento nesse ponto aí? HA. Não é isso? E a HA está fazendo o quê? Eu tenho a régua, ó. A HA está para cá. Portanto, ó. Certo? Tracionando aonde? Dentro. Dentro, não é isso? Portanto, vai ser o quê? HA, que vale quanto? 2. Vezes 2, 4. Portanto, 4 tracionando na parte de dentro, não é isso? Entendeu? Nádia, Professor, posso passar? ali no RB, por que você pegou a análise do meio da viga e do outro canto? Aqui, nesse ponto aqui, É, por que você escolheu esse nome? Pegou do outro canto, não. peguei de Você onde? poderia escolher direto lá Ela no seu voltou. ponto, não? Como assim? Deu um corte. Ah, porque daí você já foi o máximo. É, eu já achei o máximo. Poderia só pendurar o QL2 sobre 8. Mas é porque às vezes tem gente que fica meio inseguro de só colocar o QL2 sobre 8 aqui no meio direto, aí só vai calcular o momento do ponto. Certo? Não faz. Dúvidas, pessoal? Mais? Como é o nome do senhor de camisa azul? Ricardo. Como é que tá? Tranquilo? Marisete? Tranquilo assim? Qual é a dúvida? Pode seguir? Bom, então vamos lá. Então dá 4. E o momento aqui nesse ponto? 0. E como é que é o comportamento do diagrama? É uma reta, é uma parábola? Uma reta, não é isso? Uma reta. Então sai do 4 e vem para o 0. Dúvidas? Quem tem dúvidas? Querem que eu repita algum trecho? Eu repito sem problema algum. Cheguei nessa fase perdão. Tem como passar só esse método aí de interno só pra gente ter uma Tá, noção? vejam só. A gente tem uma carga aqui uniformemente distribuída. Estamos nessa fase. Certo? O que é que acontece? Digamos que aqui seja 2 e aqui esse trecho seja de 2 metros. Tá? Eu vou ter
uma reação aqui, ó, de 2 vezes 2, 4, então essa reação vai ser de 2 e essa reação vai ser de 2, tá? O que é L2 sobre 8 é o quê? O ponto de inflexão máximo de uma parábola. É a mesma coisa, ó. Vamos chamar isso aqui de Q. Tá? De Q. Isso aqui é L. Tá? Então aqui vai ser QL sobre 2 e aqui QL sobre 2. Certo a reação? Tranquilo? Eu quero determinar o momento aqui nesse meio. Tá? Então vai ser quanto? QL sobre 2, que multiplica L sobre 2, concordam? Que multiplica L sobre 2. Menos o Q, que multiplica L sobre 2, certo? Que multiplica o L sobre 2, certo? Sobre 2. Por quê? Só para ver de onde vem essa fórmula. Eu tenho QL sobre 2, que é essa reação. Eu estou querendo um ponto aqui, não é isso? Que multiplica L sobre 2. Tá claro esse trecho? Aí, menos o trechinho da carga que está aqui, ó. Que é QL, Q, tá? Que multiplica L sobre 2, que é a resultante desse trecho. Que multiplica o quê? A distância da resultante desse trecho. É como se ela estivesse aqui, que é o quê? L sobre 2 dividido por 2. Certo? L sobre 2 dividido por 2. Tudo isso vai dar igual a quanto? QL2 sobre 8. Portanto, vai ser sempre o máximo da inflexão dela. Por isso que a gente sempre pendura esse QL2 sobre 8. Certo? Se você não quiser pendurar esse QL2 sobre 8, o que é que você faz? Ao invés de você colocar esse QL2 sobre 8, você verifica o valor do momento do ponto, que é o que foi que a gente fez aqui. Tá? Ou seja, eu separei aqui o ponto, ó, e disse, quanto é que é o momento aqui? Eu vou ter RB para um lado, vezes a distância, certo? Menos o Qzinho desse trechinho, que é 1 vezes 1, 1 vezes 1 vezes 0,5. Certo? Ficou claro? É só por isso que a gente usa esse QL2 sobre 8. Tá? Vem dessa dedução aí. Tá? O que mais de dúvidas? Feito o caso 0, vamos para o caso 1, né? Vou apagar isso aqui. Se a gente fizer só vai ficar mais longo. Só vai ficar mais longo, mas vai dar mesmo assim. Tanto que eu pelo menos, a tação importante aí primeiro, fica mais fácil. Como é que é? No momento, ficar cortante. Eu fazer o cortante? Não, eu tenho a gente, que acostumou a fazer primeiro o cortante, para depois fazer o gráfico. Não, pode fazer tranquilamente, não tem problema. Só que assim, é mais trabalhoso e a chance de errar é maior. Porque se você errar o diagrama de cortante, você vai errar de momento também. Só que você pode fazer assim e depois pode combater com essa maneira. Tem que dar a mesma coisa. Certo? Aqui, esse último ponto aqui. Esse aqui? Não, aquele último diagrama ali de refletor. Deu 4 lá em cima. Aham. Onde foi feito isso aí? Sim, foi. Tá aqui, ó. E aquele outro quadro ali vai ser a mesma coisa? Tem que dar. Isso aqui é uma maneira, ó, que se vocês não pegarem essa sensibilidade aqui, ó, o nó tem que estar sempre em equilíbrio. Como aqui, pessoal, ó, o nó tem que dar sempre em equilíbrio. Então, se dá 4 aqui de um lado, o outro lado também tem que dar. Desde que não tenha rótulo. Tá? Se tiver rótulo, tem que dar 0. Então, ó, dá 4 aqui, aqui dá 4. Deu 0 aqui, aqui tem que dar 0 também. É equilíbrio de nó. Tá? Professora, vai cobrar um carregamento triangular? Pontual? Não, triangular não vai ter não. Podem ficar tranquilo, tá? Na prova só vai ter ou distribuído ou concentrado. Tá? Como é que é? Eu achei que estava multiplicando esse H pela altura. E não é, ó. 2, HA, 2. Ah, tá. Vezes 2, 4. Eu achei que aquela força ali também estava sendo exercitada. Essa aqui? Não, porque ela não tem distância, tá? Bom, pessoal, ficou tranquilo?
Professora, quando a gente usa o que é sobre 8 é para achar o momento máximo. É. De um trecho todo, né? Considerando o trecho. Isso. Dá 0,5, então. Aonde? Esse exemplo. Que L2 sobre 8, que é igual a que 2, 4 sobre 8, que é igual a 1 quarto, que é 0,25. Ué, será que a gente errou alguma conta aqui? Deixa eu ver aqui. Ah, mas é porque assim, ó, o que é que acontece? Agora, por que é bom verificar? Ó, pessoal, presta atenção aqui. Veja só, quando a gente tem só a influência aqui da viga, ó, ela tá saindo do zero e vai direto pro zero, certo? Aqui não tem, porque tem um carregamento aqui atuando, certo? Eu não posso verificar diretamente só essa barra como um todo, certo? Então, o que é que eu faço? Eu vejo o momento aqui e penduro o QL2 sobre 8 aqui, nesse trechinho. Vejo o momento aqui, ó, e penduro o QL2 sobre 8, certo? Tem que ter cuidado aí. Não foi porque o RB vale 3 e ele subiu, não? E aí quando desceu foi com 2,5 por causa do 0,5. Não, eu vou ter, ó, RB vezes, cadê? RB vezes 1, Isso. RB vale quanto? 3. 3 vezes 1, 3. Menos 1, que multiplica 1 vezes 0,5, que é a resultante aqui. Certo? Então, 2,5. Certo? Tem que ter cuidado isso. Nem toda associação direta a gente pode utilizar sempre. Boa pergunta, viu? Muito boa pergunta para não ter perigo de atrapalhar isso aí. Certinho, pessoal? Podem passar? Bom, então vamos para o caso 1, né? Deixa eu apagar aqui. Agora já fechou. Caso 1. Bom, qual é a dúvida aqui? Eu estou vendo que está havendo dúvida aqui. A gente está falando com o Marcelo, ele levantou. Ah, entendeu direitinho? Beleza. Vamos lá. Ó, pessoal, o caso 1 é o quê? Sistema principal submetido ao hiperestático 1. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos calcular as reações do mesmo jeito, né? Eu vou ter aqui, vou chamar aqui de RB e aqui de RA. E aqui vai ter o quê? Um HA. Não é isso? Certo? Então vamos lá. Vamos começar por Fx igual a 0, né? Eu vou ter HA igual a 0. Todo mundo concorda? Sim. A seta do real contaram ainda, não? Oi? A seta estão contando. Que seta? Mas foi no caso sério. É, mas eu que associo a reação. Eu admito, exato. Depois eu vejo. Tá? Entenderam aí? Então vamos lá. Somatório de momento em Z igual a 0. Vamos utilizar, né? Somatório de momento em Z no ponto A igual a 0. Vou dar rapidinho aqui. Oi. No caso 0, a gente considera as forças externas. Externas, exato. E no 1 Não, é só o hiperestático 1. Certo? Então, o somatório de momento em Z no ponto A igual a 0, eu vou ter o seguinte, eu vou associar também o anti-horário como positivo. Certo? O RB vai entrar como? Positivo. Positivo ou negativo? Positivo. Positivo? Negativo. Ué, eu associei com outro sentido, então ela vai ser negativa, né? Então, menos 2 que multiplica RB, não é isso que é mais? Mais 1. Mais 1. Tudo isso, quer mais alguma coisa aí? Tem que dar igual a 0. Qual é a dúvida aí? Não, é só a associação do B para estudar em B que está para baixo. É porque eu associei como negativo para cá. Não. Ó, eu associei para cá, o RB tá para baixo, ele vai girar assim, no outro sentido. Tá?
Eu estou confundindo com o RB da função da outra caixa. É porque que acontece? Mas aí já é outro sisteminha, tá? A gente não tem vinculação do 0 para o 1, é outro sistema, tá? Eu associo de outra maneira, como eu quiser. Por que eu estou fazendo isso? Às vezes, daqui a pouco vocês vão estar com a mesma sensação. O momento está para cá, então as reações têm que estar de um jeito para equilibrar esse momento. O momento está para cá, então as reações vão ter que girar para cá. Concorda que ela gira assim, ó, essas reações? Aí ela não vai dar negativo, entendeu? Mas isso é só uma questão porque eu já venho fazendo há muito tempo. Exato, aí na minha cabeça ela já vai assim. Pensando no equilíbrio, né, das forças. Exatamente, mas assim... Gira para um lado, as forças giram para o outro, que aí equilíbrio, exatamente. Mas vocês vão adquirindo com o tempo, é natural, certo? Não tem que olhar, eu vou ter que saber isso. Tem só 15 dias, né? Não, mas pra prova... Não, peraí. Pessoal, ó, pra prova vocês não precisam saber disso aqui, não. Isso aqui eu só associo um sentido para reação. Se eu encontrar negativo, eu mudo o sentido e tiro o negativo dela. Certo? Isso aqui eu já admito que ela está no sentido para não dar negativo. Entendeu? Por quê? Porque eu já visualizo que ela vai ser no sentido, pela prática. Daqui para vocês terminarem o curso, vocês vão ter essa prática também. Então vocês já associam direto, ó, vai ser nesse sentido. Então eu esqueço o desenho anterior, é sempre um cabo de guerra. Puxou para um lado, o outro reação para o outro lado. Exatamente. Só isso. Dando o desenho anterior. Não, esse aqui já não tem mais nada a ver com esse. Isso. Tá? Tá copiando a Eu vou até fazer isso aqui, olha. Para não ter perigo. Por isso que tá aí. Certo? Ó, o que eu associo aqui numa reação, já foi. Ali, aqui já é outro sistema, é outra estrutura. Tá? É independente um caso do outro. Tá? Então, ó, então o meu RB vai ser igual a 1 meio. Oi? Certinho. Certo? 1 meio. Por isso que ele é pra cima. Pessoal, dúvida aqui? Bom, somatório de FY igual a 0, eu vou ter RA menos RB, tudo isso tem que ser igual a 0. Não tem carregamento vertical, não é isso? Portanto, o meu RA é igual a RB, que é igual a 1 meio. 1 meio, vocês viram como eu botei? De novo. 0,5. Pronto. Certo? Dúvidas? Posso passar? Agora vamos pro diagrama. Caso E o H não? o H já é 0 aqui, ó. Ah, tá. Tudo bem. Tá acabando. Só essa questãozinha da prova já Não vai acabar não, porque senão ia ter lá. Não, mas é porque a gente tá fazendo aqui devagar, para tirar dúvida, entendeu? assim, Tem que ter cuidado para não errar os diagramas, tá? Então vamos lá, caso 0. Momento aqui nesse ponto. Foi? 0? 0, né? Pessoal, vamos lá, concentra aqui, depois eu dou tempo para copiar. Momento aqui nesse ponto. 0. 0. Aqui. 0. Aqui. Aqui. Olhando pro lado direito. Não, aí tem. Tem. E quanto vai ser esse momento? É 1 vezes o comprimento do eixo lá. 1 meio vezes Vezes 2. 2. vai dar 1. Tracionando aonde? Tracionando. Centro? Em cima ou embaixo, né? Não, tá em fora. Carinha feliz. Você tá girando. Embaixo. A força tá puxando, ó, pra baixo. É como se ela estivesse atuando assim, ó. Triste, tá triste, negativo. Então vai tracionar em cima, né? Como é que é o comportamento da reta? Oh. Como é que é o comportamento do gráfico? Trabalho. Parábola? Uma reta, né? Nem com dica, gente. Com dica, a gente tá certo. Meu Deus, tá tão Pode pra completar. Certo? Então, momento aqui nesse ponto, ó. Negativo, é negativo. E vai tracionar onde? Fora ou dentro? Vamos olhar para baixo? Eu vou ter só um momento fazendo isso, né? Ó. Imagina que minha barra tá aqui e tem um momento assim. Então ela vai fazer isso, tracionar a parte externa, né? Isso, portanto... Só lembrar do tombo. O profissional falava tombo, em cima, né? Isso. Certo? É o mesmo valor, a mesma coisa, né?
Momento aqui nesse ponto, antes daqui do momento, ó. Vai ser o próprio 1, né? Ó, vem constante, constante. Aí chega um combate, aquele valor, e vem pro... Só que aqui ele termina aqui, ó. Vem pro 0 quase no apoio já, ó. No apoio mesmo. Vem, vem, vem. Faz isso. Certinho? Bom. Caso... Embaixo tem quanto, sabe? Lá embaixo também tem essa. Constante. Dúvidas? Tranquilo? Sim ou não? Você tá assim. Tranquilo nunca. Por quê? Qual é o desespero? Não, vejam só. Vocês, qual é a dúvida com relação ao que a gente está fazendo? Podem colocar sem problema algum. É visualizar onde está tracionando, né? Isso é normal. O que é que eu sugiro? Treine essa semana. Treine e eu sugiro mais. Usem o F2. O F2 é aquele que eu falei no primeiro dia, vai ajudar vocês. Porque vocês fazem um diagrama e visualizam lá a correção. Tem que dar igual o diagrama. Certo? Se tiver inseguro, traga a régua para a prova. Traga a régua. Pode trazer o F2? F2 de jeito nenhum. Caso 2. Então a gente vai ter o seguinte: o sistema principal com a atuação do hiperestático 2, não é isso? Que é essa carga aqui unitária, né? Né? Então aqui, ó, vou até separar para vocês não misturarem as coisas. Vou chamar aqui A, B. Então eu vou ter RA, vamos lá, pessoal. HA, RB. Vamos lá? Posso seguir? Marisete, dúvidas? Tá. Tá tranquilo, né, Gil? Vamos lá. Vamos. Você pode esquecer o dia, Vamos lá, pessoal. Não tá entendendo. Ó, posso utilizar já de cara somatório de fx igual a 0? Eu vou ter HA para cá, não é isso? Então, menos HA mais 1, tudo isso tem que dar igual a 0. Então, HA igual a 1, não é isso? Somatório de momento em Z igual a 0, no ponto A. Adotando esse sentido como positivo, tá? Então, eu vou ter RB vezes 2, não é isso? RB vezes 2, o que mais? A força unitária. Vezes quanto? Vezes 2 na altura. É mesmo? Vamos ver. A linha de ação da força unitária é no ponto A também, então não tem distância, né? Então, 0. Né? Então, não gera momento. Então, RB igual a 0. Somatório de FY igual a 0, eu vou ter RA mais RB igual a 0. Portanto, RA igual a 0 também. Beleza. Dúvidas? Eu achei que o caso 1 seria aquele X1 lá que a gente ia fazer. E não é aqui, Eu ó, achei que o caso 1. 2 seria o Y2 aí. Ou X2, sei lá. E não é, ó, caso 1. É, mas eu achei eu achei que o HA não iria aparecer nesse caso 2. Mas ela aparece porque vai ter uma força unitária. Então. Ó, calma aí. Por isso que eu tô dizendo. Vejam só, HA. Peraí. Pessoal, vamos estabelecer aqui alguns critérios. HA é uma reação. Ou seja, ela só vai existir se tiver solicitação. Se não tiver solicitação, ela não existe. Ela existe, mas é 0. Certo? Então vamos aqui para o caso 0. O caso 0 tem uma força de 2 aqui na horizontal. Então ela existe e o valor dela tem que ser 2 para equilibrar em x. No caso 1, o que é que acontece? Tem força na horizontal? Não. Então, 0. No caso 2, tem uma força unitária aqui. Então ela tem que reagir com o mesmo valor
no sentido contrário. Portanto, 1. É porque tem que lembrar que atribui o valor unitário à reação que foi tirada Ao no hiperestático. horizontal, quando você transformou de segundo para primeiro gênero. Ali, Você atribui valor unitário. O valor, essa aqui, você atribui valor isso aqui é como se fosse uma força unitária, certo? Não é que ela vai aparecer aqui não, porque isso aqui, a gente vai analisar ela de maneira isolada. Ou seja, no caso 0 é só carregamento externo. Qual é o carregamento externo? Esse carga aqui unitário e essa carga concentrada de 2. Utilizei a situação dela, beleza, ela esquece o caso. Vamos para o caso 1. É só o sistema principal com o hiperestático 1, ou seja, um momento. Esse aqui esquece. Vejam só vai ter um momento aplicado. Tá? Esquece o caso 1. Agora vamos para o caso 2. O sistema principal isolado com o hiperestático 2, ou seja, uma força unitária horizontal. Aí a gente veio e analisou só com carregamento horizontal. Tá? Então o HA só vai aparecer devido ao carregamento que tiver na estrutura. Certinho? Entendeu agora? Vamos lá. Chega aí com a dúvida mais. Pode seguir? Bom, então vamos para o diagrama. Nossa, passa ligeiro demais essa hora. Cada 60 minutos passa uma. Vamos lá, pessoal. Ó, momento aqui nesse ponto. Aqui, ó. 0, né? Todo mundo concorda? Momento aqui nesse ponto. É mesmo? Não. Exatamente, tem a força aqui unitária, né? Isso como é que ela vai se comportar? Tracionando dentro ou fora? Dentro, né? Ó, eu tenho aqui a barra e a força tá pra lá, né? O que é que ela vai fazer? Traciona dentro. E como é que é o comportamento do diagrama? É uma reta. Uma reta. Diana? Tranquilo? Vai na fé. Não, tá entendendo? Vou Tá. subir em casa. Não tá entendendo? Tá? Quem não tá entendendo, pessoal, pode parar e perguntar. Minha fé é a mesma da Diana. Vai na fé. Tá entendendo, Diana? Já que é a mesma fé? Vai na fé aí que a gente resolveu. Erlandes. Beleza? Como é que é o nome? Júnior. Tá entendendo? Como é o nome do senhor? Magno. Também? Wagner? Tá entendendo? Como é teu nome? Sim. Adriana, e aí? Posso passar? Cadê Heloísa? Luísa não veio, ela é de Cuiabá. Ela mora onde? Cuiabá. Por isso que ela pede para essas gravações, ela vai receber isso daí. Ah, vocês podiam me mandar também, né? Dá um oi pra ela aí. Oi, Heloísa. Bom, tá claro, pessoal? Vamos lá, então, aqui, diagrama. Caso 0. Momento aqui. 0. Momento aqui. Não, 1 vezes 2, né? Isso tracionando na parte de dentro, né? Então, 1 vezes 2. 2 na barra. Sim. Ele tá aplicando um ali que multiplicou, né? certo? Aí, momento aqui nesse ponto, ó. Tracionando aonde? Em cima ou embaixo? Pera aí. Vamos lá ver. 2 Eu vou fazer isso aqui, ó. Essa força vai girando aqui e vai, ó. para baixo. Certo? Então, embaixo, né? Positivo. 2. Aí eu venho aqui agora, ó. Momento aqui nesse ponto. RB é quanto? 0. Só vai ter o HB, não é isso? Mesma coisa, ele tá assim, né? Eu quero aqui, ó. Vai girando e vai fazendo o quê? De 2, né? Portanto, constante, né? O momento aqui, nessa barra de cima. Sim. Tá claro, pessoal? Ou dúvidas aqui? Podem passar ou querem que eu repita? É porque tá um silêncio. Professor, foi só assim que a senhora colocou lá. Repetir o quê? Esse aqui? Isso. Bom, eu posso olhar tudo que tá pra cá, ou posso olhar tudo que tá pra cá, né? Vamos olhar o que tá pra cá que tá mais perto. Vamos lá aqui, pessoal. Certo? Então, o que é que tem aqui pra cá? Quais são as forças que vão estar atuando? RB que é igual a 0. Vezes os dois, né? O 1 vezes os 2. Só que o que acontece? Imagine que essa barra, ó,
Tá? Eu tô olhando o momento aqui nesse ponto, né? Ó, essa força vai tender a fazer o quê? Quando ela chega a atuar aqui no meu ponto, ela faz, ó. Tá claro? Girar em anti-horário. Então, traciona embaixo, né? Portanto, tracionou aqui embaixo. 2. Tá? Professora, Oi. eu posso concluir que se aquele primeiro momento lá deu 2, o outro também vai ter necessariamente dar 2? Aqui no encontro? É. Pode. Se aqui cima deu 2, então de baixo é 2, Pode. né? Só que se acontecer alguma coisa fora da normalidade, tipo rótula... Mas na prova não é considerado fora da normalidade. Não, fiquem tranquilos. Não tô falando que não vai ter, mas fiquem tranquilos, tá? Vamos lá, pessoal. Momento agora aqui nesse ponto. Momento aí nesse ponto. Quanto? Seria só 1 vezes 2. Traciona onde? Dentro ou fora? Dentro, porque está tendo uma força. Exatamente, né? ó. Tá aqui minha barra, H tá pra lá, né? Dentro. É? Seu Tássio, tranquilo? Tá mesmo? Sabe aquela fé? Não. É errado. Vamos na razão. Vamos na razão. Eu não pretendo me ferrar não, viu, Davi? Vamos lá, pessoal. Vamos na razão. Esquece um pouquinho a fé agora por enquanto. Vamos na razão. Tá entendendo direitinho? Tá? Posso passar? Então, ó. Fechou. Acabou. Então veja. Peraí, pessoal. Vamos lá. Vejam, pessoal. Acabou. Então veja que o problema recai só em isostática. A gente vai fazer isso com rótula também? Não, já passei exercício com rótulo. Já? Eu não fiz o exemplo porque demora mais, entendeu? Pra explicar. Mas só era considerar que o momento é 0. Professora, quer ir pro meu álbum? Hã? Quer ir pro meu álbum? Não. Bom, então agora o que a gente vai fazer? Equacionar tudo para encontrar o que? Os deslocamentos. Né? Eu sei, ó, que trabalho das forças externas é igual a energia de deformação interna. Certo? Que é trabalho das forças externas? P virtual vezes o deslocamento real, que é igual a energia de deformação interna, que é o quê? Integral de m dx sobre EI. É só isso? Teria a parcela do cortante e da normal ainda, só que é pequena em relação ao do momento. Então a gente pode desconsiderar. De modo que a gente pode... Quanto é o P virtual? Unitário, né? Então a gente vai ter que os deslocamentos vão ser igual a 1 sobre EI integral de m dx. Isso é a mesma coisa de utilizar o quê? A tabela. Não é isso? Então, a gente vai ter delta 10 mais delta 11x1 mais delta 12x2. Tudo isso tem que dar igual a 0. Ou seja, a rotação, que é o hiperestático 1, né? A rotação aqui nesse ponto, devido ao carregamento externo, mais a rotação devido ao hiperestático 1 multiplicado pelo valor real dele, mais a rotação devido ao hiperestático 2 multiplicado pelo valor real do 2, tudo isso tem que dar igual a 0, porque ó, aqui seria igual a 0. Então, na hora que a gente equaciona isso, a gente restabelece a condição de compatibilidade. Tá claro? Mesmo? Aí, vamos para a segunda equação. Delta 2,0 mais delta 2,1x1 mais delta 2,2x2 tem que ser igual a 0. Ou seja, deslocamento horizontal, no caso 0, devido ao carregamento externo, mais o deslocamento horizontal devido ao hiperestático 1, mais o deslocamento horizontal devido ao hiperestático 2, tem que ser igual a 0. A gente restabelece ou não restabelece? Certo? Se quiser. Tá? Então, o que é que está faltando eu calcular? Delta 1, 0, delta 1, delta 1, 2, delta 2, 0, delta 2, 1, delta 2, 2. Como é que a gente calcula? Pela combinação dos diagramas, não é isso? Vou até colocar aqui, ó. Diagrama. Essa prova toda mesmo, né? Oi? A gente nunca acerta a prova toda mesmo, né?
É isso, gente. Delta 0, quem vai ser? Combinação do caso 1 com o caso 0. Quem é o caso 1 aqui, ó, eu vou combinar essa primeira barra com essa primeira barra, essa segunda barra com essa segunda barra. Então eu vou ter triângulo. Aí onde entra as tabelinhas, né? Que vai estar na Isso. prova. Vai estar na prova. Com retângulo. É o cálculo de área, né? Que a gente sabe. Isso. Mais meia parábola com triângulo, não é isso? Só que tem um problema. Veja, eu vou ter a barra vertical, barra horizontal. Barra horizontal. Certo? Tem um problema. Aqui está tracionando para dentro e aqui está tracionando para fora. Então, vai ser o quê? Negativo. Negativo. E eu já vou botar o sinal negativo. Aqui, ó, traciona em cima e aqui embaixo. Portanto, negativo também. Vou colocar aqui embaixo. Certo? Portanto, quem pode olhar para mim aí? Triângulo com retângulo. Alguém está com a tabela aí? A posição do figura, não sei se vocês viram ali. Só o formato da figura. Não, a posição vai ter, mas em alguns casos. Vou esperar aparecer um caso para eu explicar. Tá? Tem que visualizar isso aí. Pessoal, alguém tem a tabela aí para me dizer, ó. Se eu não estou enganando, triângulo com retângulo é um meio de MML, se eu não estou enganada. Certo? Um meio de M1, M0 que multiplica o comprimento da barra. E parábola com triângulo, essa eu não sei não. Mas acho que é 2/3, alguma coisa. Alguém pode olhar aí? Professor, em quantos minutos hoje? Você quer dar uma aula pra gente, não particular extra? Imagina. Não, falando sério, a gente fica pegando o pessoal aí na rua aí e a gente paga bem. Não, imagina, ó, eu posso fazer o seguinte, a gente pode marcar um horário, independente de pagamento. Não Mas a gente precisa paga, não, já sou a somos professora. justos. Quando é que vocês podem? Durante a semana à noite, final de semana que não tem aula no sábado, então a gente pode. Vamos fazer o Um seguinte, vídeo, professor. Faz um vídeo. a gente pode fazer Se você fizer Mas- um vídeo, né? uma webconferência, pode ser? Isso, isso. Dá certo pra Que aí você? todo mundo participa. Todo mundo participa. Pode ser. Tá, então eu vou ver lá no IESB, porque eu tenho que ver, eu não sei se minha câmera é boa pra fazer isso, em videoconferência, entendeu? Mas pede para eles usarem a plataforma que a gente usava no semestre passado. Que o professor foi usar a plataforma e A 9 não deu certo. Nem o áudio saía direito. Tá, então eu vou fazer o seguinte, eu vou falar com Patrícia assim que sair daqui e já vou falar, de tarde vocês vão ter aula com quem? Raposo? Vinícius. Marcos. É? Tá, então eu peço pra Renata avisar, tá? Beleza. Muito obrigada. Provavelmente na segunda-feira, porque eu posso fazer inclusive e vocês não assistissem na hora, fica gravado, né? segunda-feira tem. Aqui, por exemplo, a aula nem terminou, eu já estou preocupada com quando é que isso aqui vai estar disponível pra gente, para poder ouvir novamente, olhando para as imagens que está tirada. Vejam só. Na segunda-feira, a gente pode fazer isso eu posso tentar fazer isso por volta do final, no final da tarde. Porque assim, como eu falei pra vocês, eu tô defendendo meu doutorado daqui um mês. E aí, eu dependo de mim muita coisa da minha orientadora. Na segunda tarde, ela viajou para um congresso e pediu pra eu dar aula no lugar dela, lá na UNB. Então, a tarde toda eu tô com isso lá. Então, na tarde eu não consigo E fazer é isso essa aula. também? Então, Oi? É isso aqui também? Não, Se é for, outra também não pra disciplina. gente. É isostática lá. Então, o que é que acontece? Eu só consigo fazer isso no final da tarde. Bom. Tá? Mas no teu tempo, o importante é vir pra gente e a gente Tá, colocar então prejuízo. quem não puder vai ficar o quê? Vai ficar gravado lá. Tá? Acessa lá e aí vocês me mandam as dúvidas. Certinho? Então vamos deixar combinado assim. Na segunda-feira, no final da tarde, a gente faz uma webconferência. Tá? Vamos combinar aí em torno de 5h30, 6 horas. 6 horas é um bom horário. Certo? 5h30, 6 horas. Metade Pode ser assim? Ótimo. Então fechou. Tá combinado. Se Deus sabe que você trabalha. Bom, alguém viu aí na tabela? Eu já avisei que sexta aqui, ó. 2/3? Dá uma olhadinha. Tá bem. Que é íntimo. Eu queria mandar esse
Não, ele está disponibilizando isso, ele está nas duas. Só que Não é disponibilizado, a gente pode. Porque poderia jogar salva. Pessoal, ó, só um detalhe aqui. Algumas pessoas me perguntaram, professora, não faz diferença o sentido da figura? Faz sim. Vejam. A gente tem aqui o lado máximo do... Vamos aqui, ó, pessoal, isso é importante, tá? O lado máximo da parábola tá com o lado máximo do triângulo. Se essa parábola tivesse virado, fosse assim, ó. O que é que acontece? O lado máximo dela estaria no lado zero do triângulo. Então, quando a gente vai olhar na tabela, vejam, quando tem lado máximo com lado máximo, aqui, ó, é 5 sobre 12. Já Tá? vai direto. É, tá aqui. Se for o contrário, por exemplo, lado mínimo O lado máximo, com lado máximo, 2 sobre 5. vai ser 1 sobre 12. 1 sobre 12 não, desculpa, deixa eu ver aqui, que eu tô olhando ao contrário. 2 sobre 5? 1 sobre 4. Olha só. Aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui desse lado, aí você... Vamos chegar nessa fase aí de olhar a tabela. Ó, eu botei aqui, ó, triângulo, o lado máximo, aqui, ó, lado máximo com o lado máximo. Deixa tudo do lado esquerdo, né, ó. Maior aqui e maior aqui, tá? Vai ser 5 sobre 12, tá? Isso. Agora, se eu tiver lado máximo aqui do lado direito, vem aqui, Com o mínimo. com o mínimo, que é 0 aqui, eu vou utilizar, ó, 1 sobre 4. Certinho? Dá pra passar essa informação aí pra trás? Ó, vai passar aqui o que é informação. Alguém tem outra tabela pra eu passar aqui desse lado? Deixa eu explicar direitinho. É isso aqui, pessoal, ó. Eu vou desenhar aqui, mas não precisa copiar não, ó. Presta atenção. Se eu tiver aqui, ó, nesse nosso caso, tá assim, ó. Certo? Com... É melhor projetar. Tá assim, ó. Esse lado máximo tá coincidindo com esse lado máximo. Então é 5 sobre 12, o coeficiente lá. Tá? Agora, se eu tiver assim, ó. Eu acho que é assim que tá na prova. Certo? Ou seja, esse lado máximo tá coincidindo com o lado mínimo. É 1/4, não é isso? 1/4. 1/4. Então tem que ter cuidado nisso aqui, tá? 1/4 vezes tudo o resto. A gente tem que fazer essa tabela ou vai vir Vai vir na prova, tem que comprar até uma calculadora. Só essa feita. Porque a gente já passou tanto perto que fala que vem na Não, tabela. então vamos estabelecer uma coisa, pessoal. Pessoal, aqui, ó. Vai ter essa tabela na prova. Se não tiver, vocês não vão ter como fazer. A responsabilidade vem pra mim. Certo? Ligar pro carinha lá. Pessoal, vamos lá, ó. Tá acabando o nosso tempo. Então eu vou ter aqui 5 sobre 12, M1, M0 e multiplica L, tá? Substituindo os valores aqui vai ser quanto? Menos 1/2 vezes M1 foi 4, né? Quanto é o momento aqui no 1, né? Quanto é o valor do L? 2. Menos 5 sobre 12 e multiplica o M0 vai ser 4 aqui, né? Ó. Quanto é o M1? 1. E o L, 2, não é isso? Quanto é que dá o delta 0? faz as contas aí. Pega essa calculadora. Ali deu 4. 5, 12 avos. Botou. Dez sobre 3. Menos 4, menos 10 sobre 3. Menos 7 sobre 3, não é isso? M1 também, né? Aonde? Aqui? Lá em cima. O quê? Vai ficar sem. M1, M0 é M1, M0. Quanto é que dá isso aqui, pessoal? Menos 7 sobre 3. 24 3 tem 14 sobre 3, não? Menos 2 terços. 7 sobre 7 3, 12 menos 10. 7,3333, né? 12. 10 sobre 3 é 3,33, não é isso? Mais 4, então 7,33, né?
menos 7,33 sobre EI. Então, vamos calcular agora delta 2 zero, que é igual, ó, combinação dessa barra triângulo com triângulo, retângulo com parábola e nada com triângulo. Portanto, se é nada com triângulo, é nada. Então, só vou ter duas barras, não é isso? Que vão ser triângulo com triângulo. Isso. Mais retângulo com a parábola. Certo? Então, aqui vai ser positivo, né? Ó, tá tracionando do mesmo lado. E esse também vai ser positivo, né? Tracionando dentro, embaixo. É isso? Então, aqui é 1/3 de M1 ou M2, M0, que multiplica L, mais retângulo com parábola. 2/3, que multiplica M2, M0, que multiplica L. Então, eu vou ter 1/3 de 2 vezes 4 vezes 2, mais 2/3 de 2 vezes 4 vezes 2. Então, delta 2 zero vai ser igual a 2 vezes 4, 16 sobre 3, mais 4 vezes 4, 16 vezes 2, 32 sobre 3, né? Alguém pode fazer aí pra mim? 16. 48 por 3. Então vai ter 48 dividido por 3. 16. 16 sobre EI. Delta 1 vai ser igual o quê? Retângulo com retângulo e triângulo com triângulo, não é isso? Então, retângulo com retângulo mais triângulo com triângulo. Então, aqui é M1, M1L, pode conferir, Hernandes, mais 1/3 de M1, M1L. Não é isso? Então, meu delta 1 vai ser igual a quanto? 1 vezes 1 vezes 2, mais 1/3 de 1 vezes 1 vezes 2. Meu delta 1 vai ser igual a 2 mais 2/3, que é igual a... Alguém faz aí? 0,6... 2,66... 2,666. Sobre EI. É isso? Delta 2,2. Professora, a senhora fez delta 1, não seria delta 2, 1? Pode ser, vamos fazer logo o delta 1. 2 ou... Ó, estão lembrados do teorema da reciprocidade? Ó, delta 1,2 é igual a delta 2,1. Teorema da reciprocidade, que eu falei lá na aula passada. Certo? Pessoal, vamos lá, tá acabando aqui. Tá? Então vamos lá. Delta 1,2 vai ser o quê? Retângulo com triângulo, retângulo com triângulo, não é isso? Só que aqui eles estão tracionando em lados diferentes, não é isso? Negativo. Professora, na prova, os casos já vão ser dados para a gente? Só calcula? Como é que vai ser? Na prova, os casos já vão vir expostos? Ou a gente vai ter que calcular ele e depois ainda fazer as contas? Eu tenho que fazer as contas. Vai vir aí, ó. Ó, o problema vai vir igual isso aqui, ó. Essa discussível está difícil sair, professor. Até fazer aqui. É isso aqui que vai vir. E aí a gente vai ter que fazer os casos, e a partir dos casos, fazer os casos comparando com a tabela. Vamos lá, pessoal. Cheio de conta também. Vamos lá, pessoal. A gente vem só buscar a prova e entrega no outro sábado, né? Porque... Ainda tem que acertar. Tem que fazer hidráulica primeiro, depois pega essa. Deixa essa pra pura. E vai ser igual a quanto? 1/2. Só Jesus na Não calça. faz nada. 1/2 de M1 é quanto? Não faz engenharia de transportes primeiro. Vezes 2 vezes 2
Vamos lá, pessoal. Ó. 2 vezes 2. Menos Está fazendo geografia. Inventando de 1 meio de 1 vezes 2 vezes 2. Que é igual a quanto? história lá. 2 menos 4, né? Não é isso? Aqui não é Vai, vamos fazer ali. Pode ficar aí. Deixa eu tirar foto, Fotografa. Delta 2, 2, que é igual a quanto? Triângulo com triângulo, eu posso já chamar de 2 vezes triângulo? 2 vezes. Mais. Mesmo eles estão lá do oposto? Não, aqui é o caso 2, 2. Eles estão... Ah, tá. Tá? Mais retângulo com retângulo. 1/3, que você multiplica por 2 vezes M2 vezes L, mais M2 L. Então vai ser 2 dividido por 3, que multiplica 2 vezes 2 vezes 2, mais 2 que multiplica 2, que é igual a 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16 sobre 3, mais 16 sobre 3 mais 8. Alguém faz aí? Passa o outro triângulo, você precisa 2 vezes também? Não, eu só coloquei um, ó. Triângulo com triângulo mais triângulo com triângulo. Então é a mesma coisa. O 2 tá aí. 13,333. Acabou. Só isso. Agora, Pessoal, copiada. Acabou essa parte. Deixa eu copiar aí, professora. sim, Tem copie. tempo para copiar. Tem onde você, professora? Rapidinho. Deixa eu sair, peraí, deixa eu sair. Eita, isso aqui vai dar uma parada, professora. Isso nessa área já engenharia. Viu, professora, como o seu quadro é famoso aí? Passei o legado comigo. Rapaz, vou tomar uma água. Pai, eu quero ir no banheiro, tomar água, não posso. Não vai ter nenhum dia.